da Segurança Pública do Paraná. Deputado, um fator muito importante foi a questão da database, que tem trazido um desgaste enorme. Nós temos feito uma enquete, o acompanhamento de todos os deputados. A partir da oposição, nós hoje chegamos a 100% dos deputados da Assembleia Legislativa afirmando que o 8.17 é legal, é justo e está sendo mediado. Restará frutífera essa negociação com o governo do Estado? Olha, Coronel, o que nós temos visto, e não só nós, deputados aqui da Assembleia, mas todo o Paraná, um início de governo desastroso. Iniciativas equivocadas, desrespeitosas, truculentas, com os servidores, sobretudo no momento anterior dos professores e agora todos os servidores públicos do Paraná. Mais uma tentativa que nem mesmo os deputados da base conseguem suportar mais um desgaste. E até eles se propuseram a defender também esses 8.17. E não só pelo desgaste, que já passaram em fevereiro, passaram novamente em abril, quando votaram de fato o Paraná Previdência, mas sobretudo porque eles também têm a concepção que nós temos. Não é nem uma reivindicação aleatória, é um direito e é uma obrigação constitucional, já reconhecido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, que defende que, de fato, a reposição inflacionária ela é o mínimo que um governo deve fazer para respeitar os seus servidores. Então, o que nós esperamos é que esse governo tenha pelo menos um pouco de sensibilidade, resolva essa situação o mais rapidamente possível. Os pais que estão em casa estão sofrendo, os alunos estão sofrendo, os professores estão sofrendo com essa situação, numa insistência do governo de perdurar essa greve, que é uma situação já inconcebível. Ninguém aguenta mais falar disso, ninguém, nem os deputados, nem o próprio governo, nem os professores, ninguém aguenta mais disso. Então esperamos que se resolva a situação o mais rapidamente possível e nós estamos aqui para votar e defender pelo menos esses 8.17, que, diga-se de passagem, coronel, me perdoe por me delongar, mas que não se sustenta o argumento do governo dizer que não tem condições. Foi feito um ajuste no fim do ano passado, o senhor acompanhou, deve estar pagando o seu IPVA muito mais caro do que deveria pagar. 40% a mais. 40% a mais, o policial que está em casa sabe disso. Está pagando 11% a mais dos servidores aposentados, que agora são cobrados os aposentados também. Está pagando mais ICMS em 95 mil itens que foram aumentados no fim do ano passado. Foi aprovado nesse início de ano a nota fiscal paranaense, que vai aumentar o caixa do Estado. Foi aprovado o CADIM, que é um sistema de cadastro que vai fazer com que alguns em débito com o Estado regularizem suas contas. E agora, de uma maneira muito objetiva, o governo retira, de fato, do Paraná Previdência 6 bilhões de reais, mais do que isso, durante os 4 anos, 1,5 bilhão nesse ano. Então como é que vai dizer que não tem condições de pagar pelo menos o que é a inflação, que é um direito dos servidores, que é uma obrigação do Estado? Então nós esperamos que isso se resolva o mais rapidamente possível. Todo esse início de governo, ele traz aí algumas personagens, pelo menos 3 aí que a gente identifica, de extrema direita e de um comportamento bastante chamado assim neoliberal. O Fernando Xavier, que veio para a educação, veio da iniciativa privada, não teve um bom diálogo com os professores, não teve uma boa aceitação, acabou sendo exonerado. O Fernando Francischini, que veio como uma promessa por ter passado pelos quadros da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, também, principalmente da Polícia Federal, né, Polícia Civil e Polícia Federal, mas que não teve uma boa atuação e no final acabou se desgastando, principalmente nesse episódio, quando colocou a culpa exclusivamente na polícia, também acabou saindo. E resta o Mauro Ricardo, que causou o caos, porque ele reduziu durante 90 dias a arrecadação do Estado do Paraná a quase zero, pela noventena, pela não cobrança do ICMS dentro do prazo, ou seja, ele causou uma redução proposital nesse primeiro trimestre, e agora ele quer usar esses dados desse primeiro trimestre para dizer que não pode suportar 5%. Será que o Mauro Ricardo, o último desse triunvirato que ajudou a causar toda essa, vai resistir muito tempo ainda no governo? Olha, a leitura que nós temos é de que o governo tem um conjunto de fatores negativos a seu favor. Incompetência administrativa, demonstrada por meio de ter falido praticamente o Estado, sendo o governador anterior que deveria ter previsto esse cenário que está sendo enfrentado hoje. Há uma desarticulação no modo de operação dos membros do próprio governo. Há uma determinação de um arroxo fiscal absurdo, de neoliberalismo, como o senhor muito bem disse,
E há também uma falta de habilidade política como nunca visto antes na história do Paraná. Sabe, iniciativas equivocadas que não deram certo, que todos, até o mais leigo em política, poderia prever que seria um desastre. Como foi, politicamente estou falando, em fevereiro, como foi, politicamente falando, no dia 29 de abril, e como está sendo agora, numa perpetuação de uma greve que agora se desencadeia para uma greve geral no Estado, que já poderia e deveria ter sido resolvido antes disso. Então, assim, há esse conjunto de fatores que, de fato, tem sido de um desgaste, acredito eu, que irreparável para o governador, Beto Richa, mas também para outras pessoas que compõem o governo, né? Como foi o caso do próprio secretário Francisquino, como o senhor muito bem disse, que saiu, na nossa leitura, extremamente desgastado com a população do Paraná, sobretudo com os policiais militares, inclusive, e também de outros integrantes, que não têm contribuído para flexibilizar um pouco dessa sensibilidade do governo em saber dialogar. Quando o senhor disse que, me lembro que o senhor comentou que não fez um bom diálogo, na verdade não houve diálogo nenhum. O Fernando Xavier, como secretário, não houve diálogo. Então, assim, como governador também não houve diálogo, né? Houve uma tentativa de demonstrar um diálogo que não houve. E é por isso que tem sido esse desgaste imenso e um desgaste para todo mundo, que não é só para o governo, onde nessa história toda ninguém está ganhando. Todos estão perdendo. O governo, os grevistas e a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. E agora os servidores, né? Também os policiais que agora entram nessa questão dessa reposição. Mas nós esperamos que nessa semana ainda se resolva isso, que haja pelo menos, né, um lampejo de sensibilidade, de respeito, de compreensão do desgaste político e que se resolva isso o mais brevemente possível. Olha, coronel, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de poder me dirigir aos policiais justamente para tentar esclarecer, foi a palavra certa. Eu tenho sentido que alguns policiais, por falta de habilidade nossa, de poder fazer com que chegasse de fato o objetivo do nosso projeto, têm entendido equivocadamente o nosso projeto. A nossa ideia, coronel, nada mais é do que justamente isso que o senhor acabou de falar. Proteger, acima de tudo, a imagem da nossa Polícia Militar do Paraná. Até comentávamos antes, não existe nada que tenha perpetuado no decorrer da história do que naquele evento de 88, do que os cavalos da Polícia Militar. E agora, de novo, não tem tido, acredito eu, que uma imagem mais forte que vai se perpetuar no decorrer da história, na marca negativa desse dia 29 de abril, do que aquele bendito cachorro mordendo a perna daquele cinegrafista. Essas imagens, elas se perpetuarão, acredito eu, que por muitos e muitos anos. Desgastando quem? A Polícia Militar do Estado do Paraná. E o nosso projeto nada mais é do que essa finalidade, de proteger a imagem da polícia, que é o que mais nos interessa, que sofreu, como o senhor disse, um desgaste imenso e injusto, porque a Polícia Militar não foi lá, deliberadamente, por iniciativa própria, fazer aquilo. Foi porque alguém determinou. Foi porque o governador determinou que se fizesse, a qualquer custo. E esse qualquer custo foi um custo altíssimo para a população, para os professores, sobretudo para a Polícia Militar. Então, quero esclarecer de maneira bem clara, coronel, o nosso projeto, ele não proíbe o uso de canis na Polícia Militar, em nenhuma polícia. O nosso projeto, ele não proíbe o uso de cães em situações de enfrentamento com criminosos. Ele não proíbe o uso de cães em situação de localização de droga, no combate ao narcotráfico, que, aliás, é uma das ferramentas mais importantes que a polícia utiliza no combate ao narcotráfico, é o cachorro. Ele não proíbe o uso de cães em localização de criminosos, de cães farejadores. Ele não proíbe o uso de cães em rebeliões, onde haja rebeliões de presos e tudo mais. Ele não proíbe o uso de cães em reintegração de posse, que você precisa de ter algumas estratégias que são necessárias. O nosso projeto proíbe exclusivamente, coronel, o uso de cães e cavalos para aquele tipo de situação, onde nós vimos que, no nosso entendimento, a polícia teria outros tipos de ferramenta, que o cão acabou não sendo usado. Se fosse usado, teria sido desastroso, porque iria atacar pessoas e o desgaste seria muito maior do que o benefício que poderia ter. Então, no nosso e ainda que alguém diga assim, mas e aí se tiver um bandido? Se tiver um bandido, você não vai poder prender esse bandido com esse animal, porque esse animal não vai ter condições de localizar aquele bandido em específico no meio das pessoas. Então, a nossa finalidade é evitar o uso de cães e cavalos em eventos daquela natureza que até diz, veda o uso de animais com aparato de apoio policial em manifestações de rua, com cunho político, social, sindical, corporativo e econômico, no âmbito do Estado do Paraná. Por quê? Inclusive protege a polícia, em que sentido, coronel? Até mesmo o comandante que estava ali no dia, ele, se o governador determinou, ou vier a determinar algum dia, use
todo o que tiver para enfrentar a qualquer custo, o coronel não pode dizer não, porque é subordinado ao governador do estado, naturalmente. Com essa lei, o comandante falou, olha, não posso usar animais. Então isso dá uma segurança ao próprio comandante e dá uma segurança, sobretudo, ao policial, porque o animal ele é instintivo. Se alguma pessoa, querendo ou não, invadir o território do qual ele cuida ali, ele vai avançar. E às vezes pode ser uma pessoa inocente, como foi inclusive aquele cinegrafista, depois o próprio deputado, que acabou também sendo atingido. E quem responde por isso é quem? O policial. O senhor sabe que a lei, inclusive, quem responde por uma lesão causada pelo cão é o policial. Então, nesse caso, onde vai normalmente acabar agredindo uma pessoa que às vezes não é um criminoso de criminalidade violenta, acaba protegendo o policial, o comandante da operação, sobretudo a imagem da Polícia Militar. O governador, quando mandou cercar a Assembleia com milhares de policiais, ele chamou os professores para a guerra, chamou todo mundo para a guerra. Olha, nós estamos aqui, e aí você transmite aquela ideia, a sensação de que de fato está sendo feito algo muito errado. E daí todo mundo fica alvoroçado com aquilo. Então, foi provocado, foi equivocado, foi estrategicamente, no nosso entendimento também, pela própria determinação do governo, foi a estratégia utilizada, como o senhor disse, de uma imagem de agressividade muito grande, né? E o próprio desfecho foi trágico. Foi trágico, foi um erro, sem nenhuma dúvida, né? E como o senhor muito bem disse, porque o animal, por mais que ele seja dócil, mas para o cidadão de fora ele vai sempre transmitir uma imagem de agressividade. Sempre vai transmitir essa imagem de agressividade. Então, no nosso entendimento, essa iniciativa da FIFA, que o senhor acabou de comentar, foi acertada. Não trouxe prejuízo para a operação, porque a Polícia Militar é uma instituição qualificada, competente, centenária, que tem habilidade para lidar com essas situações, né? E sem contar que, além de tudo, obviamente que tem um foco nisso também, o próprio animal. Imagina que foi submetido, porque você vai trabalhar, por exemplo, num farejamento, numa localização até mesmo uma reintegração, coisa assim. Obviamente que a agressão aos ouvidos, por exemplo, do cachorro era menor, porque aqui era uma coisa ensurdecedora. Nós estávamos ali participando, era uma coisa muito agressiva também para os animais. Então há também uma proteção do próprio animal, para não ser deparado com essa situação que é extremamente estressante para os animais, e protege também o cidadão paranaense, que às vezes eram professores. Poderiam ser pais, reivindicando qualquer outro tipo de situação, que poderiam estar ali se deparando, né? Ou podem estar em outra situação, se deparando com aquele enfrentamento ali, que no nosso entendimento é uma proteção do próprio cidadão paranaense, em mobilizações que não sejam utilizados cães e cavalos. Então, é um projeto, como disse e repito, né, que não proíbe em nada naquilo que o cachorro de fato é necessário. Rebeliões, farejadores, combate ao narcotráfico, reintegração de posse, não. Só para aquele tipo de mobilização, porque no nosso entendimento, o custo-benefício para a Polícia Militar vai ser sempre muito maior o custo do que o benefício. Muito obrigado, então. Parabéns. Eu que agradeço. Amigos da TV AMAI, esta foi mais uma participação do nosso representante aqui na Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Márcio Pacheco. Voltamos daqui a pouco com algumas informações na TV AMAI. Em um ano, muita coisa muda. Ninguém acredita que o Kate mudou de estilo. Depois de tanto prometer, o Marcão começou a dieta. A Sofia cresceu um pouco e já acha que é adulta. A Ellen tá mudando pra Bahia. E o Oil Man, hein? Ah, ele não mudou nada. Não importa o motivo, doe calor. Mais de um ano sem usar, tá na hora de doar. Pro Cidadania, Paz e Prefeitura de Curitiba. Este foi um programa especial da AMAI para todos vocês, associados e amigos. A TV AMAI vai ao ar aqui pelo canal 5 da NET 186 da Vivo e no www.cwbtv.net. Perdeu algum programa? Verifique no site da AMAI, www.amai.org.br. Acompanhe-nos e colabore para tornar a TV AMAI cada vez mais um programa de você, da entidade que luta por vocês.